graça e paz, povo de Deus, uma ótima quarta-feira, para a glória de Deus, amém? Vamos Amém. então, amados, a uma palavra que está lá no livro de Êxodo capítulo 3, Moisés e a sarça em chamas, né? O que diz ali esta passagem. Vamos ler do versículo, vamos ver do 1 ao 10, né? Do 1 ao 10, ou talvez a gente percorra por algum outro trecho aqui, mas do 1 ao 10 do capítulo 3 de Êxodo, né, para nós falarmos da chamada de Moisés, né, para nós falarmos que Deus falou com ele ali na sarça ardente, naquele lugar santo, amém? Então, Amém. Êxodo do capítulo 3, do 1 em diante, né, abre aí a sua Bíblia, procura esta palavra, nós vamos ouvir Deus falar. Amém? Vamos, então, louvar ao Senhor. Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha propósito para Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Construir uma arca e levar os animais puros e impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos orar então, amado Deus e poderoso Pai, te agradecendo, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça, porque a tua mão santa e poderosa está sobre o teu povo, guardando, protegendo, livrando, Pai. Que nós possamos ter um dia abençoado, Senhor, na tua presença, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, ter a nossa entrada e a nossa saída guardada pelo Senhor. Que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor, dando livramento, trazendo, Pai, as bênçãos do céu até nós. Obrigada, Senhor, por este dia abençoado. Guarda os teus filhos e filhas, protege e livra de todo ataque maligno em nome de Jesus. Desde já nós consagramos ao Senhor esta live, que essa palavra venha para nos edificar em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amado? Amém. Vamos então à palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, uma porção da palavra por dia não faz mal para ninguém, né? Pelo contrário, nos mantém vivos e saudáveis. Amém? Espiritualmente falando. Vamos lá então no livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 13, depois nós vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, né? Vamos falar lá de Êxodo 3. Vamos lá ler? Diz assim a palavra de Deus. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou
a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferizeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, né? Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Amém? Era Amém. até o 10, né? Glória a Deus, aleluia. Nós já conhecemos esta passagem, né? Uma passagem intrigante, interessante, onde a manifestação da presença de Deus se manifesta, onde Deus vem e se manifesta a Moisés. Moisés está vindo de uma caminhada aonde ele enveredou por um caminho tortuoso, né? Moisés ele estava no Egito e ao ver um egípcio batendo num hebreu, ele vai lá e mata esse egípcio. Então ele sai do Egito, né, com as mãos já sujas de sangue e vai para Midian, aonde ele agora está, né, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Mas Moisés está lá pastoreando aquelas ovelhas, né? E ele olha para um determinado lugar, ali naquele lugar, e ele vê uma sarça ardente. Só que aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia, né? Ela não se terminava, ela não virava cinza, não virava pó, não virava cinza, porque aquele fogo era o fogo da presença de Deus, era o próprio Deus ali. Então a palavra de Deus nos diz que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, né? E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ele se impressiona, ele diz, mas que impressionante, eu vou me aproximar, né? Ele pensou assim, porque a sarça não queimava. E vendo isso, ele vai mais para perto. Mas quando o Senhor viu que ele estava se aproximando, o Senhor fala para ele. Então, do meio da sarça, aquela voz diz para ele, né? A voz chama ele pelo nome dele. Deus chama ele pelo nome, Moisés, Moisés. Ele olha e responde, eis-me aqui. Ele olha e responde, eis-me aqui. Então, ele vai se aproximando mais, e o Senhor disse, não se aproxime. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. A gente às vezes não entende o mistério da sandália, né? Mas se a gente for lá em Efésios 6, lá por volta do
se eu não me engano, é versículo 15, mas se vocês forem no capítulo 6, vocês vão ver que lá fala das armaduras de Deus, e das armaduras de Deus fala da sandália da paz, dos calçados do evangelho. Então nós vemos nesta passagem que Deus pede para que Moisés tire a sandália dos pés, pois o lugar é santo, porque Moisés está com seus calçados, com poeira nos seus calçados, com resquícios de pecado nos seus pés, porque ele andou por um caminho tortuoso, aonde ele transgrediu, ele matou alguém, aonde aquele passado dele, ele precisava tirar aquela sandália, tirar aquilo que era poeira do pecado, abrir mão daquela vida tortuosa para entrar na presença de Deus, se purificando e conhecer o verdadeiro propósito, os planos que Deus tinha para ele. E Deus se apresentou naquela sarça ardente para que Moisés, viesse conhecer a sua chamada. Moisés foi chamado por Deus neste mesmo dia para libertar os israelitas, para ir para o Egito, e Deus o enviou. Então, amados, muitas vezes para nós conhecer os planos que Deus tem para nós, a missão que Deus tem para nós precisamos tirar a sandália, nós precisamos tirar o velho calçado, aonde nós andamos por caminhos tortuosos, aonde nós andamos pecando. Que tipo de pecado você precisa abandonar? Que tipo de vida você precisa abandonar? Que tipo de velhos hábitos nós precisamos abandonar para acessar a presença de Deus, para acessar o lugar aonde Deus já santificou, há lugares que Deus, com a sua presença santifica aquele lugar. A presença de Deus torna aquele ambiente, aquele lugar uma terra santa. E para nós entrarmos nesse lugar, nós precisamos tirar o calçado. Moisés precisou tirar a sandália. Deus foi claro: tira a sandália, porque essa terra, esse lugar onde você está pisando é santo. E Deus disse ainda: eu sou o Deus de Isaac. Deus se apresentou para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés, ele cobriu o rosto, pois ele ficou com medo de olhar para Deus, com medo de olhar para Deus, porque ele se sentiu talvez um pecador, um homem falho, sentindo aquela presença gloriosa toda. Então, meus amados, se nós queremos conhecer os planos de Deus, conhecer o nosso chamado, o nosso propósito, nós não podemos perder esse momento em que a sarça está ardendo, o momento em que a presença de Deus está se manifestando. Nós temos que nos purificar, nos santificar, para entrar na presença, para sentirmos a presença, para sabermos o que realmente Deus quer de nós. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ninguém escuta a voz de Deus estando mergulhado no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. A voz de Deus nós temos que ouvir sem interrupções. O pecado traz ruído, o pecado traz uma verdadeira surdez. A gente não escuta, não vê, não tem como saber, como nós saber do nosso verdadeiro chamado, para que nós fomos chamados, o que nós temos que fazer para Deus, se estivermos calçando um calçado, e esse calçado estiver com poeira de pecado, estiver, nos caminhos tortuosos. Às vezes nós vamos por caminhos tortuosos, às vezes nós estamos com velhos hábitos, com práticas, E Moisés veio de um lugar onde a idolatria era forte, onde a escravidão, onde os maus tratos, porque a gente via como o faraó tratava o povo de Deus, Não tinha como Moisés ficar naquele lugar. Depois que ele matou este homem, ele fugiu, E se a gente vê como Deus é extraordinário, para uma sociedade talvez Moisés não servisse para mais nada, pois já estava, já cometeu um pecado terrível de ter matado um homem. Mas Deus, ele não rejeitou Moisés por causa do seu pecado. Deus estava convidando Moisés agora para Moisés mergulhar numa nova missão, numa nova trajetória. Deus estava trocando as sandálias de Moisés, a sandália onde tinha o pecado, a sandália velha, com poeira de pecado, com uma história
aonde a sociedade talvez o discriminasse, mas Deus o estava levantando para ele calçar a sandália do evangelho, para ele ser um libertador do povo de Deus, para ele ir anunciar as boas novas, para ele ir pronto, santo, pronto para anunciar o evangelho, pronto para estar firmes contra as ciladas, contra toda a maldade do inferno. Então, Moisés ficou conhecendo ali na sarça ardente. Moisés se sentiu incapaz, porque Moisés disse, mas eu, Senhor, o Senhor está me chamando para essa missão, eu libertar o povo, eu ir falar com o faraó. E nós conhecemos, né? Moisés, ele falava, não sei nem falar direito, não sei nem fazer isso, não sei nem fazer aquilo, mas não tem problema. Deus sabe das nossas dificuldades, mas Ele vai nos dar a missão, vai nos capacitar para ela, vai colocar novas vestes, vai colocar nova sandália e nós vamos calçar essa nova sandália. Então, essa sandália velha que Ele tirou significa a velha vida, significa o abandono das coisas que aconteceram lá atrás, porque Deus está dando para ele uma nova direção, uma chamada, né? Um novo calçado para ele calçar a partir dali. Então não perca a sarça ardente. Toda vez que penso, né, em estar ouvindo a voz de Deus, a gente vai, faz jejum, se purifica, se santifica, porque nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Não podemos deixar de ouvir a voz de Deus, de ficar sem saber os planos de Deus para nós. E Moisés, a partir dali, mesmo com as suas dificuldades, ele passou a ouvir a Deus. E ele seguiu à risca tudo que Deus falou para ele, porque Deus disse ali para ele, por isso eu desci, Moisés, eu desci para livrar o meu povo, desci para tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite, mel e fartura, para a terra onde emana leite e mel. Então Deus tinha essa novidade para o povo dele, e Moisés foi o anunciante dessa nova, né, dessas boas novas, dessa libertação. Então Moisés ficou conhecendo o seu chamado, o seu propósito na sarça ardente, mas ele teve que deixar tudo para trás, ele teve que se arrepender daquela trajetória, daquele caminho de erros e vir para o chamado que Deus tinha para a vida dele. Então não fique distante da presença do Senhor. Se tiver que tirar os calçados velhos, trocar, botar por um novo, para conhecer os planos de Deus, para conhecer a tua chamada, para saber o que Deus tem para a sua vida, abandone os velhos hábitos. Entra na presença de Deus limpo, se purificando, abandone os maus caminhos, abandone amizades que te levam para caminhos tortuosos, peça perdão dos seus pecados e mergulhe nesse ambiente aonde está a presença de Deus, aonde Deus está. Fique pronto, fique preparado, né, para prosperar, para crescer, para conhecer, porque no caminho aonde estão, a bênção do Senhor é no centro da vontade de Deus. É quando nós conhecemos e buscamos nos encaixar nos planos de Deus, porque aí tudo faz sentido, né? Nós somos capacitados por Deus para fazer coisas extraordinárias. O que Moisés fez, né? Ao libertar aquele povo, os milagres que Deus fez, né? Lá no deserto de Maná, de lançar maná, de fazer cair do céu codornizes, de abrir o mar para o povo passar, são milagres extraordinários, né? Que diz, Moisés era um homem. Moisés era um homem falho e pecador, mas Deus continua sendo Deus. Então, grandes coisas Deus fará através da nossa chamada, através do nosso propósito, através dos planos que Ele tem para nós, né? Moisés era um libertador. Então, não foi fácil, né, a trajetória dele de liderar o povo. E por isso mesmo, esta palavra hoje nos convida a deixarmos os velhos calçados, a deixarmos esta sandália velha, deixarmos tudo o que é velho, o que é pecado, o que é caminho tortuoso para trás, para conhecer os planos de Deus. E daqui para frente, caminhar, né, levando o evangelho, levando as boas novas para o povo, libertando o povo dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Amém, amados?
Então que nós possamos estar, né? Queira ver, queira estar na presença, queira acessar esse lugar que é a presença de Deus, mas tira o calçado, pois o lugar onde Deus habita, onde Deus está, ele é lugar santo. Deus santifica lugares e Deus está em lugares e ele quer mudança. Ele quer mudança da nossa parte, Ele quer que nós lavemos as nossas vestes, que nós troquemos os nossos calçados, que nós anunciemos a sua palavra, mas a gente precisa ouvir de Deus quais são os seus verdadeiros planos para nós. Amém, amados? Então recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus. Vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados. Glória a Deus. Como apóstolo do Salmo 91 aí, que Deus ative Salmo 91 na nossa vida, nos livre, né? De todo mal, em nome de Jesus. Se o cachorro tá ali, ó, só vendo os cachorros na rua e latindo, eu deixei ele solto. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, que nós possamos, meu Deus, acessar a tua presença. Tirar as sandálias velhas, as sandálias, a poeira do pecado, para acessarmos, Pai, a tua presença e sabermos a tua vontade, os teus planos, o teu propósito, a tua chamada para nós, Pai. Que nós não venhamos perder essa sarça ardente. Que nós venhamos, Pai, a ouvir a tua voz, a ouvir os teus planos, pois nós não podemos ficar sem saber os teus planos para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, guarda, protege, livra os teus filhos e filhas de enveredarem por caminhos tortuosos. Perdoa os pecados, as falhas, nos dá novas vestes, Senhor, mas que nós possamos decidir vestir as novas vestes, vestir roupas brancas, roupas alvas, calçar nossos pés com o evangelho da paz, com a sandália da paz, Pai, para estarmos protegidos contra os ataques perversos do maligno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos e filhas a caminhar por este novo caminho, a conhecer o seu chamado, o seu propósito, que o Senhor venha falar com cada vida que aqui está através desta palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos, Deus, pisar em terra santa, pisar no lugar onde a presença do Senhor é forte, aonde o fogo de Deus está queimando, em nome de Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nos dá, Senhor, novos rumos, novos planos, nova direção, que ninguém venha ficar perdido, paralisado, em nome de Jesus Cristo. Repreende todo medo, toda a insegurança, em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo nos dê direção, nos tome, que todos aqui possam ser cheios da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Fica na paz, então, do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã. E lembra, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz.